Muito boa noite, seja bem-vindo ao Caderno de Esportes dessa segunda-feira. Hoje nós temos muitos assuntos, mas vocês já perceberam que eu não tenho a minha companheira de costume aqui ao meu lado na bancada do Caderno de Esportes. A Mariana Fontes vem daqui a pouquinho com as principais notícias do dia, tudo que foi notícia nessa segunda-feira, no final de semana. Hoje nós temos um programa especial, conforme a gente já tinha avisado na semana passada. Estamos recebendo com muita alegria o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que vai ser o nosso convidado aqui durante todo o programa. Faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo, todo mundo naquela expectativa, o coração começa a bater mais forte. Queria agradecer muito a sua presença aqui, viu, ministro? Muito obrigado por ter aberto e conseguido um espaço na sua agenda para conversar com os telespectadores do Esporte Interativo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, André, aos telespectadores do Esporte Interativo, um grande abraço. Estamos aqui para conversar sobre Copa e sobre o que você também achar importante em matéria de esporte. Então vamos falar um bocado. Ministro, a gente está vivendo aí, eu acabei de falar, eu tenho dito aqui, quando o time vai abrir um estádio que é dele, um momento tão histórico, tem que combinar com o adversário. Fala, escuta, rapaziada, vocês querem vir para ganhar? Então não, troca o adversário. Troca o adversário. Galera pode participar com a gente, Jogo da Velha, eu no Caderno. Foi vexame do Corinthians abrir o estádio e perder? Corinthians tinha carimbado o Atlético Paranaense, né, na quarta-feira, abrindo a Arena da Baixada, ganhando do Atlético. Aí eu falei aqui, esse negócio não dá certo. Começar perdendo no estádio não é legal. E o Corinthians perdeu para o Figueirense. Mas o que interessa para a Copa do Mundo é que é o estádio da abertura da Copa, ministro. Já deu para fazer uma avaliação do que aconteceu ontem em São Paulo. Ouvi dizer, por exemplo, que o transporte foi uma maravilha, porque o cara saiu da Estação da Luz, chegou no estádio em menos de 20 minutos, transporte público, aquele negócio todo. O que é que a gente pode dizer de avaliação do estádio da abertura da Copa? Primeiro, André, só para registrar, talvez não sirva de consolo, mas antes desse jogo com o Figueirense, que foi um jogo oficial do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já tinha realizado o jogo e o Rivelino, o grande ídolo da história, fez o primeiro gol de pênalti. Então isso pode funcionar. É esse que a gente vai lembrar. É isso, pode ser lembrado. Tá Bota bom. uma placa lá do gol do Rivelino. Aí tá tudo certo, né? E a história do Figueirense passa para um plano secundário. Tomara. Eu já tinha feito esse percurso antes da Estação da Luz, de trem até Itaquera. Levamos 19 minutos. Exatamente esse é o tempo. O governador Alckmin, o pessoal da FIFA, nós fizemos esse percurso da mesma forma que os torcedores realizarão durante a Copa. Além disso, há o metrô, que também faz um percurso também muito rápido. E, embora eu não tenha ido ao estádio, mas todas as informações, acompanhei o jogo, inclusive pelo rádio, e colhi até o fim do jogo, até os comentários, o transporte funcionou muito bem. Então, o acesso também funcionou bem. Teve problemas lá com chuva, mas foi uma chuva Mas a chuva que caiu ontem em São Paulo, eu estava em São Paulo, choveu até gelo, né? Então, assim, mas é claro, a gente sabe, teve o problema lá na cobertura, não vai ser um estádio 100% coberto, mas pelo que falaram, é um estádio muito bonito. Agora, preocupa o fato das arquibancadas temporárias não terem sido testadas? Porque justamente as arquibancadas que ficam atrás dos gols são aquelas que vão ser utilizadas na abertura da Copa. Não, essas arquibancadas estão sendo construídas com todos os critérios de segurança. Não tem nenhum tipo de problema em relação a essas arquibancadas temporárias, porque também não constitui o único caso. Tem arquibancada temporária no Rio Grande do Norte, Sim. tem arquibancada... Na Fonte Nova? Na Fonte Nova, porque são exigências da FIFA para a disputa do Mundial e depois essas arquibancadas serão retiradas. Nos Estados Unidos, na Copa, quem cobriu lá pode lembrar que aí era muito mais precário porque uma parte era arquibancada de madeira. Eu vi jogo do Brasil em São Francisco em arquibancada de madeira, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Tava lá. Então é isso. Tava lá. Ministro, agora de manhã foi publicada mais uma carta do Jerome Valk. Ele publica lá periodicamente uma carta e ele diz que está chegando nessa segunda-feira, já chegou ao Brasil e que vai ficar aqui até o fim da Copa. E imagino que o senhor vai ficar muito próximo dele.
Primeiro, eu lamento muito, porque esse rapaz, eu vou dizer, esse rapaz é meio chato, ô ministro. Esse rapaz, ele gosta de falar, gosta de... como é que é lidar com a FIFA, ministro? Porque a FIFA, a gente vê a FIFA cobrando muito, né? Eles gostam de cobrar, gostam de falar que o Brasil prometeu, o Brasil queria, mas que o Brasil não fez, o Brasil... A FIFA faz a parte dela? Em primeiro lugar, o Brasil está fazendo muito mais do que outros países fizeram. Talvez a África do Sul tenha construído o mesmo número de estádios que o Brasil construiu. Na França, alguns estádios foram improvisados para a Copa, estádios com 17, 30 mil lugares, em condições, nos Estados Unidos também, estádios com acesso precário. O Brasil fez o esforço porque precisava de estádios, o Corinthians precisa de um estádio, tanto que, sem ser para a Copa, o Palmeiras está fazendo o seu estádio. Belíssimo estádio, inclusive. Mais bonito, inclusive, do que o da Copa. O Grêmio fez o seu estádio. Também bonito. Também muito bonito. Então, o São Paulo tem um projeto para cobrir o Morumbi, construir um hotel e um centro de convenções ao lado do Morumbi. Então, isso faz parte da renovação e da criação de uma infraestrutura esportiva no Brasil. Então, eu acho que isso é uma coisa que não é apenas para a Copa do Mundo. A relação com a FIFA é uma relação institucional. Eu sempre digo para a FIFA que nós já fizemos coisas mais, com todo respeito pela Copa, com todo o carinho pela Copa, o Brasil já fez coisas mais difíceis e mais importantes do que Copa do Mundo. Nós não vamos nos atrapalhar com a Copa do Mundo depois de construir um país que é a 7ª economia do planeta, que tem 16 mil quilômetros de fronteiras pacificadas com 10 vizinhos diferentes, que enquanto o mundo faz guerra por causa de 30 quilômetros de fronteira, o Brasil tem paz com 10 vizinhos em 16 mil quilômetros de fronteira. Tem a agricultura mais competitiva do planeta. Tem a 7ª economia do mundo. Claro que temos muitos problemas, eu estou falando das nossas virtudes e das nossas capacidades. Nós não vamos nos atrapalhar com Copa do Mundo. Copa do Mundo, essa é a 20ª, nós já fizemos uma com pleno êxito, só não foi coroada de sucesso absoluto, porque perdemos a final para o Uruguai, no Maracanã, mas do ponto de vista da organização, a Copa de 50 nós fizemos bem e vamos fazer bem essa Copa. É porque, ministro, dá a impressão, às vezes, que a FIFA é uma entidade, e aqui eu vou usar o linguajar popular, mala, que os caras são chatos, que eles abusam da chatice. Então, quando a gente vê, aí vem o Valk lá, ele dá uma entrevista e fala, eu estou vivendo um inferno há 4 anos. Aí, quando os jornalistas brasileiros chegam para ele, falam, gostaria que o senhor explicasse melhor. Fala, não foi bem assim, não é bem assado. É uma impressão errada que a gente tem, que a FIFA é uma entidade mala? Olha, houve aí uma entrevista, não sei se do próprio secretário-geral ou do presidente, que as duas ideias, ou seja, não, o Brasil fez muita promessa, mas o Brasil, ao mesmo tempo, é maravilhoso. Eu não levo muito em conta, porque geralmente, após uma declaração dessa, vem uma entrevista ou desmentindo, ou corrigindo, ou retificando. Então, eu prefiro cuidar... Eles estão se acostumando a fazer isso. Prefiro cuidar daquilo que é da minha atribuição, né? Tá. Cuidar para que a Copa do Mundo aconteça de acordo com as melhores expectativas do Brasil. Nós queremos fazer uma Copa do Mundo bem feita, organizar para o próprio país e para o mundo a Copa de acordo com as melhores expectativas. Ministro, eu já fui a 4 Copas do Mundo como jornalista e eu sei bem o tamanho da chatice e da onde o jornalista vai para poder encontrar críticas. E o jornalista, eu imagino, pelo menos todos eles que eu converso e que eu lidei nesses anos, eles pensam em 3 coisas. Primeiro, chegar no local da competição e ser bem recebido, né? A mala dele tá lá, ele pegar um táxi e o táxi não querer enganá-lo e levar para o hotel certo. Esse é o número 1. Número 2 é ele chegar no estádio e ter o lugar dele. Que aí é a preocupação da FIFA. A FIFA tem que ter lá as posições de imprensa, tal, que eu imagino que estejam todas certas. E a outra é comunicação. O jornalista que quer fazer uma ligação e não consegue, ele não está preocupado. Se tem 80 mil pessoas querendo falar ao mesmo tempo, porque acabou de sair um gol na final da Copa, e ele quer ligar e quer passar, e ele fica bravo com isso. Ele quer a internet que seja a melhor do mundo, a melhor do planeta, e ela não pode falhar
na hora que ele tenta mandar um e-mail, senão ele vai fazer uma matéria criticando. Como é que está o Brasil em termos de preocupação com a imagem que o jornalista estrangeiro vem para cá? Esse cara que vai divulgar para o mundo a imagem do Brasil. Dele não pegar só esse pontinho, se falhar, porque é normal que fale, e fazer uma imagem ruim do Brasil. No caso da tecnologia, da informação, no caso das comunicações, nós temos uma coisa quase perfeita, que é a comunicação, a transmissão de imagem. Eu acho que nós vamos ter, como tivemos na Copa das Confederações, ou seja, o estado da arte quase perfeito. Que o governo ajudou, inclusive, a bancar. Ajudou, o governo ajudou, mas também houve investimento privado. Então, isso aí nós não temos receio, nem risco. Fornecimento de energia. Energia é uma outra preocupação. Vai ter mais de uma fonte. Nós vamos ter em todas as 12 cidades-sede um equipamento reserva capaz de, um gerador capaz de resolver qualquer situação. Não vai acontecer como aquele jogo do Brasil com a Argentina, né? Que foi lá na Argentina, num estádio que eles construíram especialmente para a Copa América. Em Resistência, isso. Na cidade de Resistência. E que parece que bateu com o caminhão do gerador. Não, aqui nós temos essa garantia, essa segurança. O problema de internet e de telefonia não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. Na Olimpíada de Londres, no centro de Londres, onde eu fiquei hospedado, entre 11 horas e 3 horas da tarde, você não tinha acesso à internet. Era complicado, impossível. Né? Não tinha Wi-Fi que funcionasse, nem dentro do hotel, nem fora. E telefonia também era um problema. Eu falava com as rádios do Brasil e no espaço de 10 minutos a ligação podia cair de 3 a 5 vezes. E eu tinha que esclarecer que era o problema da telefonia de Londres, apesar da qualidade da tecnologia britânica. Eu visitei, inclusive, a sede da British Telecom, que é uma empresa renomada, respeitada no mundo inteiro, mas nem isso deu jeito. Então, é difícil que você imagine que a telefonia, a internet funcionarão perfeitamente nos estádios se elas não funcionam perfeitamente fora dos estádios, não funcionam perfeitamente no Brasil e não funcionam perfeitamente no mundo. Mesmo quando você vai numa cidade que tem tecnologia 4G, a tecnologia está lá no seu telefone, mas na prática as dificuldades permanecem. Há um esforço muito grande para melhorar isso. O governo tem feito também, tem trabalhado com as empresas privadas e vamos oferecer aquilo que há de mais avançado ao nosso alcance. E aos jornalistas, claro que nós vamos... Esses me preocupam, porque esses são chatos. Esses são os caras que vão... O cara nem se incomoda de ser assaltado, porque ele sabe que ele pode ser assaltado. O senhor já disse algumas vezes, e o senhor tem razão, a primeira máquina fotográfica minha foi roubada em Londres. Ele sabe que acontece. Agora, se o cara tenta falar, mandar, aí ele fica bravo. Que é o trabalho dele. Pois é, aí o bicho fica chato, fica valente. Não é uma perda pessoal, como no furto, é uma perda profissional, né, quando ele não consegue. Nós vamos oferecer, são já mais de 18 mil jornalistas credenciados. É o maior número de todos os tempos. Provavelmente mais essa quantidade não credenciada, porque aqueles que não obtiveram o credenciamento, eles vão vir para o Brasil de qualquer jeito. E eles também vão ser atendidos. Nós estamos organizando, não apenas na cidade-sede, mas também nos centros de treinamento, porque muitos desses jornalistas vão para o centro de treinamento. Ele vai esperar... Vai ao interior de São Paulo, vai a Vitória, vai a Maceió, vai a vários lugares. Vai a todo canto, para que eles sejam recebidos, para que possam ter, né, o apoio para a atividade profissional, que é importante para o país e também para o evento, né? A Copa do Mundo é um evento muito de comunicação. Então, você tiver o apoio ao jornalista, é também uma forma de você apoiar o próprio evento. Estamos recebendo aqui com muita honra o ministro do Esporte, Aldo Rebelo,
que tá nessa luta aí, e se fosse só Copa do Mundo, eu até falaria, nossa, daqui a pouco acaba, ministro, daqui a pouco o senhor vai estar livre. Mas tem Olimpíada ainda. E semana passada, uma agência de notícias da Rússia me solta uma nota dizendo que Moscou tinha sido consultada para ser sede olímpica. Um tabloide britânico, daqueles que a gente não usa nem para carregar o peixe, solta uma notícia para falar que Londres teria sido consultada para levar a Olimpíada do Rio de Janeiro. Enfim, mesmo que não sejam fontes confiáveis, e não são, há uma preocupação com a Olimpíada. O pessoal do COI fala muito, olha, Olimpíada. Como é que estamos para virar a página da Copa do Mundo para a Olimpíada, ministro? Estamos tranquilos? Está tudo certo? A Olimpíada não vai para Istambul, para Moscou ou para Londres, né? Não vai. E essa especulação é tão sem sentido que eu vou dar aqui uma informação, que é das finanças desse evento. Em março de 2012, há alguns meses da Olimpíada de Londres, quando as chamadas de patrocínio para a Olimpíada de Londres já tinham sido encerradas e as chamadas de patrocínio para as Olimpíadas do Brasil estavam sendo abertas. A Olimpíada do Rio de Janeiro já tinha arrecadado naquela altura mais patrocínio do que a Olimpíada de Londres. É mesmo? Já. Em 2012? Em 2012, em março de 2012. Antes ainda dos Jogos Olímpicos. Eu ouvi essa informação de uma fonte oficial, de uma pessoa encarregada da Olimpíada do Comitê Olímpico Internacional, que disse à presidente da República: a Olimpíada do Rio de Janeiro já arrecadou mais patrocínio do que a Olimpíada de Londres. Então, eu não vejo a não ser como especulação de jornalismo, que se é que se pode chamar de jornalismo essa fonte ou esse jornal em inglês, né? Na Rússia eu não sei onde é que foi divulgado, as obras do que tem de mais difícil, de mais complexo, que é a Vila Olímpica aqui no Rio de Janeiro, as obras estão em curso. As obras do Parque Olímpico, ou seja, as áreas onde as competições serão realizadas, estão todas encaminhadas. Há um entrosamento quase perfeito entre a Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo federal, o governo do estado. Nós trabalhamos sem nenhum tipo de atrito, de disputa, em pleno entendimento. Quando há diferenças de opinião, nós procuramos resolver em benefício do evento. Os recursos do governo federal estão todos reservados e transferidos quando a exigência aparece. Então, não vejo por que haver qualquer tipo de dúvida. Ministro, o relacionamento com o COI é mais fácil do que com a FIFA? Não. Não? Não. Essas entidades não são de fácil relacionamento. Elas têm os seus interesses privados. Esses eventos, além de grandes festas do esporte, hoje também são grandes negócios. A FIFA tira, por exemplo, o lucro dela de 4 anos todo da Copa do Mundo. Então, assim, o que ela faz depois, Copa do Mundo Feminina, Sub-20, Sub-19, Sub-5, Sub-12, ela é tirado todo do lucro da Copa, né? É o principal evento deles. Então, a Olimpíada deve tirar mais do que isso. Também, né? Porque, claro que eu procuro saber, procuro investigar as cotas de patrocínio é coisa para grande. a Olimpíada são maiores do que as cotas de patrocínio. E, no caso de uma instituição patrocinadora, ela colocou uma cota X para a Copa, colocou o mesmo X para a Olimpíada e quem levou na Olimpíada colocou 4X. Então, não é coisa fácil. E tem os seus interesses e procuram vender os seus interesses. Então, querem do país que organiza, muitas vezes, algo que você tem que conversar e dizer, ó, calma. Vamos devagar, não é assim, devagar, né? Não é assim. Nós queremos o legado. A Prefeitura do Rio de Janeiro quer fazer toda a obra olímpica, mas quer que isso fique para a cidade. Quando a gente ouve o COI,
a FIFA falando, olha, nós estamos preocupados com o legado, o que vai ficar para o país. Dá para escrever 100% o que esses caras estão falando? Eles estão realmente preocupados ou não é bem assim? É uma preocupação em dois sentidos. Uma é uma preocupação com a própria imagem, e a preocupação com a imagem conduz a uma preocupação com o legado, porque isso tem... Isso pode respingar na frente, né? Isso tem um valor social. Por exemplo, em Londres, de fato, o Parque Olímpico foi construído numa área da periferia de Londres, que era uma completamente área degradada. Stratford, lá no... Houve a recuperação, inclusive, dos equipamentos públicos, houve revitalização, é uma área com muito curso d'água, não sei se são pequenos afluentes do Tâmisa, que correm ali por aquele bairro, eles limparam, ajeitaram, despoluíram, pelo menos aparentemente, aqueles riachos. Ficou uma coisa bonita, foi bem revalorizada aquela área. E isso, houve uma aprovação por parte do Comitê Olímpico Internacional. E aqui no Rio de Janeiro, a preocupação do prefeito e a nossa preocupação e o do governador é que fique também um legado. Mas também há um aspecto, além da imagem, que é o aspecto mesmo do negócio. Né? Primeiro, o negócio deles precisa dar certo... Se tiver legado, ótimo. Mas se não tiver um negócio, não pode dar errado, né? Não, eles precisam tratar isso. E hoje são grandes contratos de patrocínio, as empresas patrocinadoras que associam a sua imagem ao evento. E o governo que entra numa coisa dessa como? Para nós, claro que temos interesse em promover o país. O Japão leva a Olimpíada para Tóquio, para quê? Isso... está nos editoriais do mundo inteiro, inclusive dos jornais de São Paulo. O que é que o Japão quer com a Olimpíada? Primeiro, fazer um esforço para recuperar a economia japonesa depois de décadas de estagnação. E segundo, projetar o protagonismo japonês diante da ascensão da China, da força da China, da sombra regionalmente da perderam China. muito... O Japão perdeu muito espaço. Então, a Olimpíada retoma essa força, essa presença, essa projeção de imagem do Japão. Então, para o Brasil tem um interesse público, tem um interesse nacional, e às vezes isso coloca diferenças com os organizadores que nós vamos procurando resolver no benefício do evento e no interesse do país. Nós também não queremos fazer guerra com FIFA, com COI, nós queremos... Cada um fazendo o seu, no né? princípio bíblico, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá certo. Bom, então atenção Moscou, Londres e adjacências. A Olimpíada será no Rio. O ministro do Esporte tá garantindo aqui pra gente. Ministro, a presidente da República, Dilma, recebeu semana passada alguns jornalistas para um jantar no Palácio da Alvorada e falou bastante, e muitos deles saíram empolgados com a vontade que a presidente está de aproveitar o legado da Copa do Mundo. Não só o legado do transporte, dos estádios, da infraestrutura e de tudo aquilo que a gente está acelerando, que seria um processo natural do país, mas que a gente está acelerando devido à Copa do Mundo e também aos Jogos Olímpicos. Mas me chamou a atenção ela falar em modernização do futebol brasileiro. Aproveitar esse momento para dar uma revitalizada, para dar uma reenergizada na mentalidade dos nossos dirigentes. Falou, inclusive, em receber o bom senso, falou em conversar. O senhor também sente que é um momento importante para a gente, de repente, repensar um pouquinho o futebol brasileiro, da gente sentar e ouvir algumas partes que possam estar interessadas e que queiram contribuir para o futebol brasileiro? Porque não adianta nada a gente ter estádio e não mudar a mentalidade, né? Continuar voando o vaso sanitário pelo... né? O senhor sente que é um momento legal para a gente? Eu sinto, porque no esporte de alto rendimento, no esporte educacional, as coisas estão sendo feitas. Nós estamos construindo 5.000 quadras nas escolas públicas, nós estamos cobrindo 5.000 quadras nas escolas públicas, nós estamos construindo 285 centros
de iniciação ao esporte, distribuídos por todo o Brasil, equipamentos que permitem a prática de 13 esportes diferentes de alto rendimento, de esgrima, ginástica, até os esportes de quadra, com mini pista de atletismo. Agora, o futebol é o esporte da identidade do Brasil. Tanto que quando nós fazemos as Olimpíadas indígenas, o único esporte não indígena que é praticado é o futebol. E é o único praticado por todas as tribos e é o único praticado por homens e mulheres. É o futebol. Então, o futebol tem esse peso, tem essa força na identidade do Brasil. Agora, um país que é um grande protagonista dentro de campo. Participou de todas as Copas, é o único país, ganhou 5 vezes a Copa, foi 2 vezes ou 3 vice, 3º colocado, 4º colocado. Nós somos uma figura menor fora de campo. Pois é. A Inglaterra tem 30% do PIB do futebol mundial, a Alemanha tem um pouco mais de 20%, a Itália e a Espanha um pouco mais de 15% cada um, e o Brasil fica lá embaixo no pé da escada, né? Só exportando jogador. Os nossos campeonatos já têm uma média de público, o Campeonato Brasileiro, menor do que a média de público dos Estados Unidos, onde o futebol era amador até um dia desse. E preocupante isso, né? Preocupante. Claro. Aqui joga o Flamengo, o time de maior torcida do Brasil, para um público de 500 pessoas. No Rio Grande do Sul você teve campeonato com 14 pagantes, jogos do campeonato com 14 pagantes. Então essas coisas preocupam e é preciso que, embora a gente esteja construindo a infraestrutura das arenas esportivas, o que é muito importante, nós precisamos modernizar as relações e a gestão dos nossos clubes e das nossas entidades. Te envergonha, por exemplo, ver um campeonato brasileiro sendo encerrado como encerrou, independente de quem foi a culpa, se é da Portuguesa, do Fluminense, mas sendo resolvido no tribunal, aí começando a edição seguinte, sem saber se o campeonato vai valer ou não, porque ainda tem recurso, pode ir para a justiça comum? Não foi só a Série A. Não foi? Porque a Série B foi implicada nisso, aí a Rebate Série na C também e a D, ou seja, você fica com o campeonato subjúdice, ou seja, depende da decisão de um juiz aqui no Rio de Janeiro, ou um juiz no Rio Grande do Sul, ou outro em Campina Grande. Eu acho que isso não pode acontecer. Isso transmite uma insegurança muito grande para os patrocinadores, para os detentores de direitos. Para a gente que transmite a Série C aqui. De imagem, porque você não sabe o que é que vai transmitir, como é que você organiza a sua grade, o que é que você diz para o seu patrocinador. Eu acho que isso é lamentável. Você não vê uma coisa dessa acontecer na Liga da Alemanha, da França ou da Inglaterra. O governo pode ajudar? O governo deve ajudar. O governo foi afastado disso a pretexto de que era uma coisa privada do mercado, mas era um pretexto, tá certo? Era para afastar o governo também da fiscalização e do acompanhamento, né? Para que isso virasse um negócio de interesse de poucas pessoas, mas o esporte é algo de interesse público, de interesse nacional. Pode até ser organizado e praticado por entidades privadas, mas é algo de interesse público. A gente está falando, ministro, da CBF. A CBF é quem cuida da... O senhor sente que dá para mudar agora? Mudou a gestão da CBF, que vinha há 20 anos com a mesma pessoa. Eu sinto que dá. Por quê? Porque em alguns casos, por exemplo, a Federação Paulista, o que é que ela fez no caso de atraso de salário de jogadores, que é uma tragédia, e atrasa principalmente o pequeno, não é o grande, né? Pequeno. O grande recupera depois, né? O cara ganha 200 no mês e vai... Exato. O pequeno é que, coitado, ele joga 3, 4, 5 meses, ele vai ficar ali na cidade com um advogado esperando que pague. Ele vai ter que ir para outro lugar. E, geralmente, ele é a principal vítima. O que é que a Federação Paulista fez? Colocou e pediu que o Ministério do Esporte homologasse pelo Conselho Nacional de Esporte o seguinte: atrasou o salário... Perde ponto. Perde 3 pontos. Aí o Cartola teme mais a perda de ponto do que a multa. Pode acontecer com a CBF isso também? Deve acontecer. Que bom. Eu vivo falando aqui que a gente perdeu a guerra para a violência no futebol. A gente perdeu. A gente tem que recomeçar do zero. A gente, infelizmente, parece que o ser humano não deu certo.
E aí, quando a gente vê voando um vaso sanitário, ele só impressiona a gente porque é um vaso sanitário. Porque se fosse uma pedra, seria normal já. A gente sabe da história da Inglaterra, que só resolveu o dia que a Margaret Thatcher foi lá e arrumou uma briga com os hooligans. Não é papel do governo entrar nessa parada? Claro. Não tem que entrar ontem? Tem. Vai entrar? Já entrou. Já. Já entrou. A primeira medida qual foi? O Estatuto do Torcedor. Punir a violência. Hoje nós temos essa questão legal resolvida. Você tem como banir o torcedor do estádio, você tem como prendê-lo em flagrante. O que é que você precisa, além da lei? Porque a lei não aplicada Ela não adianta. é a mesma coisa que não existir. O que você precisa é a aplicação da lei. Quando acontece um episódio como aquele em Santa Catarina, de uma tentativa coletiva de homicídio, porque é o que foi aquilo, né? Aquilo tinha que ter dado prisão em flagrante de todos. Agora, por quê? Como uma prisão em flagrante que leva à identificação, ao indiciamento, é tempo, porque você tem que fazer de um por um. Você não pode fazer um boletim de ocorrência, juntar tudo aquilo e depois mandar todo mundo embora. Aqui não existe a culpa coletiva. Você não pode prender coletivamente. Pode até prender, mas você tem que identificar de um por um. Como você não tem delegacia especializada, o que é que acontece? Muitas vezes os delegados não querem ter o trabalho de identificar dezenas de pessoas, porque você pode levar 24, 36, 48 horas identificando de um por um. Aí não quer ter, faz um BO e libera todo mundo e depois vai atrás. A boa notícia é que, mesmo depois daquilo, mesmo não havendo prisão em flagrante, houve as prisões em seguida. No caso de Pernambuco... Esse caso, em 48 horas, já tinha 2, 3 presos. Exato. Agora, eu vi a manchete não sei se foi do Diário de Pernambuco ou do Jornal do Comércio no outro dia, depois da prisão do assassino. O que é que dizia o seguinte? Foi tarde. Por quê? Porque esse rapaz já tinha se envolvido em violência várias vezes. Num jogo do Santa Cruz com o CRB, ele aparece numa foto espancando um torcedor do CRB. Já tinha que estar banido, né? Já tinha que estar banido há muito tempo. Ou seja, aconteceu no caso do racismo lá na Espanha, em 24 horas já havia uma resolução banindo banimento perpétuo. Ou seja, enquanto viver aquele rapaz que praticou aquele ato de racismo, jogando lá a banana no Daniel Alves. No Daniel Alves, ele está impedido de entrar Nunca mais em estádio. Então é preciso haver a punição. Já há a orientação do Conselho Nacional de Justiça da criação das varas especializadas em cada estado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, já mandou essa orientação para os estados criarem as varas especializadas. E o que precisa agora são os governos estaduais criarem as delegacias especializadas para prender em flagrante, identificar, indiciar, porque a impunidade é o maior estímulo para a violência. Na Copa tem essas delegacias. Tem. Na Copa tem. Então vamos seguir, né? Vamos aproveitar. Esse que é o legado, né? Vamos aproveitar e já, né? Ministro, nós vamos ter problemas. Vai ter gente que vai perder mala no aeroporto, como tem todos os dias. Vai ter gente que vai chegar aqui, o celular vai ser roubado. Vai ter gente que vai chegar aqui, vai chegar no hotel, vai notar que sumiu uma ou outra coisa. Vai ter gente que vai tentar mandar e-mail, não vai conseguir. Vai ter gente que vai chegar e vai ficar um tempo na fila do ingresso, que vai chegar e vai ver a comida não era o que ele imaginava e está muito cara. Vai ter de tudo. Mas uma coisa eu acho que tem que esperar e pode esperar. Vai ser a tal Copa das Copas. Porque o sentimento, o que o torcedor brasileiro gosta de futebol, e já fez isso na Copa das Confederações, né? Então, espere por críticas, porque elas virão. Mas eu tenho a impressão de que... Eu não queria nem citar aquele mala lá, o tal do Valk, mas ele disse que vai tomar uma champanhe para poder comemorar depois. Eu acho que... Ele é mala, ministro, mas tudo bem. Eu acho que quando a bola rolar, se o Brasil for bem, porque depende disso também, o Brasil tem que ir bem. Se o Brasil cai nas oitavas, é outra Copa. O senhor está animado para a Copa do Mundo, né? Muito animado. Ou seja, nós fizemos uma Copa das Confederações submetidos a uma
pressão que o país não conhecera antes. E que vai ter de aquelas novo. manifestações. Naquele grau eu não acredito. Não acredito porque aquelas pessoas foram para as ruas para se manifestar pacificamente. Elas não foram para as ruas para matar cinegrafista, para tocar fogo em policial, para agredir, para quebrar. Então, isso terminou afastando a boa manifestação, foi afastada pela manifestação violenta. Então, nós fizemos aquela Copa das Confederações naquelas circunstâncias e acho que, para as circunstâncias, ela foi um êxito, foi um sucesso. Tomar o caso de Londres. O presidente da Embratur, a mala dele não chegou em Londres na Olimpíada. O presidente da Autoridade Pública Olímpica Brasileira foi assaltado na porta do hotel em Londres. Mas nada disso comprometeu. Porque houve isso, a Olimpíada de Londres foi um fracasso? Não, teve problema, o telefone caía, a ligação, não tinha internet, o Wi-Fi não funcionava. Mesmo assim, eu achei a Olimpíada um sucesso. Também achei. A segurança privada, na hora da onça beber água, disse que não tinha condições, o governo inglês teve que trazer uma tropa do Afeganistão. Ela desceu do Afeganistão com toda aquela parafernália e estacionaram na porta da Vila Olímpica. Quando você chegava, estava aquele aparato. De onde é que veio isso? Acabaram de chegar do Afeganistão porque a segurança privada não deu conta. Com tudo isso, eu achei a guia que me levava para os jogos, ela era uma moça lá do norte da Inglaterra, lá da Escócia. Ela não conhecia Londres. Dos 30 compromissos que eu tinha que ir, eu acho que eu cheguei nos 5 ou 6. Porque no mais a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo assim, eu achei que foi uma maravilha a Olimpíada. Por quê? Porque nós fomos bem recebidos, as pessoas tratavam bem, com boa vontade. A organização funcionou com um problema ou com outro, mas os jogos aconteceram, as pessoas tinham acesso. Eu acho que fazer um evento desse, sem nenhum problema, é quase impossível. Na Alemanha houve tragédia na Olimpíada de Munique, nos Estados Unidos, em Atlanta, houve também outra tragédia. Acho que isso nós não teremos. Nós teremos aqui uma Copa do Mundo e depois uma Olimpíada em paz, com tranquilidade e com problemas que são muitas vezes inevitáveis num evento desse tamanho, mas que não comprometerão o êxito e o sucesso dos dois eventos. O Brasil vai ser campeão, ministro? Tem tudo para ser campeão, porque tem uma grande seleção e tem uma vantagem que nenhuma outra seleção tem. Joga em casa, com o apoio da torcida. Tomara, ministro. Olha aqui, eu queria agradecer demais a presença do senhor aqui. A Casa do Esporte Interativo está aberta. O senhor sabe que aqui o senhor pode acompanhar. Eu sei que o senhor é palmeirense, mas a sua origem alagoana e nordestina, o senhor pode acompanhar todos os campeonatos estaduais aqui no Esporte Interativo Nordeste, nosso vizinho. O senhor pode acompanhar tudo do melhor futebol, do melhor esporte, o nosso Mundial de Handebol que a gente mostrou aqui, exclusivo no Esporte Interativo. Nós estamos sempre aqui prontos para recebê-lo e para discutir criticamente, porque isso que é bacana. A gente de vez em quando ouve os negócios e fala, não é possível. O cara falou isso, peraí, explica direito. E aí a gente vai passando a limpo tudo, porque tem que ter uma visão, positiva e de ir organizando as coisas e de ouvir. Senão não adianta. Bater por bater não adianta, ministro? E gostaria que o senhor voltasse depois da Copa. Eu volto. Deixa eu lhe dizer o seguinte. Eu acompanho o esporte interativo desde quando ele iniciou mais amplamente a sua atividade. Desde que eu tinha cabelo, eu sabia. Tem sido um sucesso. Acompanho as competições. Fui em jogos da Copa do Nordeste. Fui em jogos da Copa Verde. Estava na rodada dupla da Copa do Nordeste, que inaugurou o Castelão em Fortaleza. Em 2013. Estava no jogo entre o Remo e o Nacional na inauguração da Arena da Amazônia, também pela Copa Verde. Acompanho alguns jogos também pela TV e quero parabenizar, porque o futebol do Brasil ganhou expressão, foi valorizado e ganhou projeção com a presença da televisão, do canal interativo no país e promovendo e valorizando essas competições. Parabéns e espero que tenham ainda mais êxito. Muito obrigado. A casa é do senhor.